Shalom Adonai, amados irmãos e admiradores da palavra. 27 de junho de 2024. É com prazer que estamos aqui para ministrar mais uma mensagem, uma breve mensagem para a sua edificação. Um texto muito conhecido em Mateus 7, 8. Mateus 7, 7 e 8 diz assim: Pede e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Eu queria usar como tema uma pergunta: por que pregar sobre oração é mais fácil que viver em oração? Amados irmãos, oração desafia nosso corpo, a nossa alma e espírito. Nós temos a tendência em não orarmos, não é verdade? O nosso corpo, amados irmãos, e alma tem a preguiça em orar. Porque orar é algo espiritual. Orar é um desafio e contraria a minha vontade muitas vezes. Às vezes eu quero aquilo que não é vontade de Deus. O apóstolo Tiago diz: pedis e não recebes, porque pedes mal. Pedes para o seu próprio deleite. Quando ele diz que pedes e não recebes, porque pedes mal, ele quer dizer, amados irmãos, que nós pedimos mais para o nosso próprio interesse, a nossa própria satisfação. Pedimos mais para nós mesmos do que para os outros. Aquilo que você está orando, será que vai abençoar alguém? Vai abençoar você e alguém? Não é verdade? Observe os verbos pedir, buscar e bater. No original, amados irmãos, esses verbos estão no gerúndio. Então seria assim: pedindo, buscando e batendo. Por quê? Porque a oração é um ato contínuo. Por isso que está no gerúndio, no original. Temos que perseverar em oração. Esta é a recomendação. Escrito está: orai sem cessar. Orai em todo o tempo. Efésios 6,18. Às vezes oramos apenas uma vez e a bênção não se materializa e desistimos. Amados irmãos, quando oramos, vamos ter 3 respostas: sim, espera mais um pouco, ou não, da parte de Deus. A oração deve ser mestrada pela perseverança. Amém? Amados irmãos, existem condições para que a nossa oração seja ouvida. Primeira condição é o arrependimento e a confissão de nossos pecados. Com o coração contrito, não tem como chegar diante de Deus. Então, amados irmãos, temos que... o que antecede a oração? O arrependimento de nossos pecados e o coração contrito. Segunda condição que eu vejo também para sermos ouvidos é orar ao Pai em nome do Senhor Jesus. Em João 16 fala isso, João 16, 23. Não importa qual é a tua condição, meu irmão, se você não orar em nome de Yeshua, em nome de Jesus, você não será ouvido. Não importa o quão você seja espiritual. Não importa o tempo que você tem servindo a Deus. Se não for em nome de Yeshua, de Jesus, você não terá acesso ao Pai. Pedro disse em Atos 4:12: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos.
Então, não tem como. Tem que ser em o nome de Yeshua, em nome de Jesus, amém? Terceira condição é que nós devemos, amados irmãos, ver realmente qual o desejo do nosso coração, o que realmente nós queremos de Deus. Não podemos ficar mudando nossa oração toda hora. Temos que definir aquilo que queremos. Ou seja, não vamos brincar de orar, amém? Amados irmãos, muitas vezes um dia tu pedes uma coisa e já no outro já muda de oração. Oração, amados irmãos, não é apenas aquela que você vai orar de joelho ou às vezes ali no templo. A oração, ela independe do local. Você pode estar dirigindo, trabalhando, no banho, você pode estar orando em espírito, amém? Você pode orar, amados irmãos, muitas vezes, até deitado também. E de joelho, porque é um ato de humilhação, de rendição. Então, amados irmãos, a terceira segredo que eu vejo, condição é essa. Você precisa definir qual é o desejo do teu coração. O que tu queres que Deus te faça. E orar com instância. Bem? A quarta condição que eu vejo para sermos ouvidos por Deus é orar de acordo com a palavra, com as escrituras. Confirmar aquilo que você deseja tem que estar de acordo com os princípios da palavra. Chamamos esta oração de oração profética. Então, amados irmãos, não vamos perder tempo. Vamos orar segundo a palavra. Não vamos orar contra a palavra, porque Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. A quinta condição, temos que orar e louvando a Deus. Você pode orar e louvar a Deus. O que é louvar? É oferecer dádiva com sua celebração. Encher a sua oração de louvor vai atrair a glória de Deus. Então, quando você for orar, louve, adore o Senhor, para que o Espírito Santo venha, ele seja atraído. E quando você louva a Deus, amolece o seu coração e quebranta, há um quebrantamento maior quando você está adorando a Deus. Então, antes de orar, adore. Misture a oração com a adoração. Bem? O louvor no início de um culto, amados irmãos, não é meramente para preencher um tempo para que os outros irmãos cheguem à igreja. O louvor tem um propósito. Ele tem a função de atrair o quê? A presença de Deus. Mudar a atmosfera daquele lugar. Em Filipenses 4:6 está escrito, Paulo orienta assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça. Amém? No Salmo 100, o salmista diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então é importante, é essencial você adorar ao Senhor. O louvor não é apenas no momento litúrgico, temos que louvá-lo em todo o tempo. O louvor tem que fazer parte da sua vida. Não existe um momento X para adorar. Você tem que adorá-lo em todo o tempo, pois ele é digno de ser louvado em qualquer momento. Amém? Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Aleluias. Em Hebreus 13:15 fala isso. Josué 6:20, ele foi orientado a derrubar as muralhas através do quê? Do louvor. Deus mandou ele louvar. Josafá viu aquele numeroso exército inimigo e teve medo, mas o profeta disse, chamem os levitas e louvem ao nome do Senhor. E sabe qual era o refrão daquele louvor?
Bendize ao Senhor, pois Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Enquanto eles louvaram, o Senhor abriu a emboscada contra os inimigos de Judá. Amados irmãos, em tempo de batalha, se você conseguir adorar a Deus, você vai ser vitorioso. Ao invés de reclamar, de murmurar, bem? Não esbraveja, não venha a murmurar, a reclamar, a esbravejar, apenas louve. O segredo da oração ser respondida, ser ouvida por Deus, está no louvor. O sexto requisito que eu vejo, o segredo para você ser ouvido, é quando você estiver orando, você deve perdoar aquele ou aquela que você tem algum problema, tem alguma ofensa, perdoe. Enquanto você está orando, perdoe. A Bíblia diz em Marcos 1:25, quando você for levar a tua oferta ao altar, perdoe se lembrares de alguma ofensa de alguém. Amém? Jesus disse, se não perdoares aos homens suas ofensas, tampouco Deus vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,14. Como posso orar, amados irmãos, sem a predisposição em perdoar quem me feriu? Então tem que ter uma predisposição no coração. Um coração cheio de amargura não consegue orar. A mágoa mata a sua vida espiritual. Perdoar, amados irmãos, eu sei que não é simples perdoar. Mas perdoar é uma decisão e a cura vai ser um processo na sua vida. Você tem que tomar a decisão de perdoar. A libertação vem com o tempo. Por quê? Porque o perdão beneficia muito mais quem perdoa de quem recebe o perdão. Quando você entender esse princípio, você não vai perder tempo. Se você quer que a sua oração seja ouvida, perdoe, decida perdoar. Quando você for orar, decida perdoar. Peça ao Senhor que venha te curar dessa ferida, de sua alma. Sétimo princípio que vai fazer com que a sua oração seja respondida. Dependa do Espírito Santo, amados irmãos, em sua oração. Deixe o Espírito Santo guiar seu pedido. Romanos 8:26 diz assim, sabemos que não sabemos como pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração que chega a Deus, irmãos, não é a oração que sai da nossa boca, mas é aquela que sai primeiramente que brota do nosso coração. O Espírito prescruta os corações e conduz nossas orações. O que é prescrutar? O Espírito prescruta, o Espírito investiga a nossa alma. É Ele que vai lá prescrutar, investigar, analisar a nossa intenção. Oitava condição, aceite a vontade de Deus enquanto você estiver orando. 1 João 5,14 diz, e isto sabemos que aquilo que lhe pedimos, Ele nos ajudará segundo a sua vontade. Segundo a vontade de Deus. Temos que aceitar a vontade de Deus. Jesus disse em Lucas 2,42, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Às vezes oramos, amados irmãos, falamos com Deus, seja feita a tua vontade, mas lá no nosso íntimo, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Vai chegar um momento que o Espírito Santo trará uma compreensão do seu propósito para a sua oração e para a sua vida. Separe um momento X com Deus e faça com disciplina. A oração te faz crescer e te fortalece e não te deixa arrogante. A oração te deixa humilde. Pois só Ele é grande e perfeito para todo sempre. Só Ele é grande. O presidente da Coreia do Sul, amados irmãos, tem o hábito de orar. Yoon Suk-yeol. Ele tem na sua agenda um momento de oração.
e naquele momento de oração ele não atende ninguém. Então, amados irmãos, vamos fazer um compromisso com Deus em estar em oração, amém? Porque a oração é que fortalece a nossa vida espiritual. A oração é que, trará, amém, sobre nós a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Shalom Adonai.